Bom, boa tarde a todos, agora definitivamente. Gostaria de agradecer a presença de todos os profissionais da odontologia que estão chegando aqui na sala. Nós vamos dar início ao webinar do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. O tema de hoje é biossegurança na odontologia em tempos de Covid-19. Nós contaremos com a apresentação, com valioso conteúdo de dois convidados palestrantes hoje. Teremos a professora doutora Mayne Skelton, que é professora doutora da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, e o professor doutor Vitor Montali, que é professor de microbiologia da São Leopoldo Mandic. Eles vão liderar a apresentação de hoje, vão fazer um debate, vão trazer o conteúdo para a gente, e a todos os participantes da audiência, eu peço que façam uso, tanto aqueles que estão acompanhando ao vivo pelo Zoom, neste momento, como aqueles que estão nos acompanhando também pelo YouTube. É possível interagir nas duas plataformas. Quem está no Zoom pode mandar as perguntas ao longo da apresentação, pode mandar dúvidas, comentários, sugestões pela janela de bate-papo do Zoom, que fica no canto inferior do aplicativo. Já quem está nos acompanhando pelo YouTube ao vivo, pode fazer uso também do espaço de bate-papo, que no caso do YouTube fica no canto direito da tela. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos que estão nos acompanhando aqui na audiência e especialmente dos nossos palestrantes, doutora Mayne e doutor Vitor. Vou pedir, inclusive, para vocês, doutora Mayne e doutor Vitor, abrirem o vídeo de vocês para todo mundo conseguir acompanhar, né? A gente já está vendo a tela da apresentação, e aí vocês podem abrir o vídeo de vocês, que assim a nossa audiência acompanha tanto o slide como vocês falando. Então, doutora Mayne, passo a palavra para a senhora. Reforço a todos que podem e devem fazer uso das janelas de bate-papo, tanto do Zoom como do YouTube, para compartilhar, para compartilhar dúvidas, porque depois da explanação inicial dos nossos convidados, faremos um momento de perguntas e respostas. Aí eu volto até a palavra para passar a eles as dúvidas que forem surgindo nas janelas de bate-papo. Doutora, boa tarde, muito obrigado. Boa tarde a todos. Oi, Thiago, oi, Thales. Tudo bem com vocês? Muito obrigada, gente, de vocês estarem aqui batendo um papo com a gente sobre biossegurança nesse momento tão crítico, né, de toda a história da nossa humanidade. E eu quero também agradecer em meu nome, em nome do Vitor, e apresentar para vocês uma atitude muito legal do nosso conselho, que foi a composição de um grupo de trabalho, uma força-tarefa que a gente chamou, para que nós desenhássemos um manual de reforço das normas de biossegurança, baseado, alicerçado nas melhores evidências que têm sido produzidas. Vou dar a palavra para o Vitor se apresentar também nesse momento. Olá, pessoal, boa tarde. É uma honra poder estar aqui hoje com vocês para discutir desse assunto que realmente é muito importante e que é a respeito da nossa segurança a partir das atividades que a gente vai voltar para o consultório. Então, é um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Espero poder contribuir porque é muito bom poder estar aqui. Obrigado. Vai contribuir com certeza, vocês vão ver. O Vitor é um menino de ouro, nosso professor de microbiologia, que trouxe um conhecimento vastíssimo para a construção desse momento e dessa adequação das normas, né? Bom, deixa eu te apresentar, então, a nossa equipe de trabalho. Foi uma equipe constituída num momento realmente de crise, para que a gente pudesse reanalisar as documentações todas publicadas pelas agências governamentais, todas as instituições, avaliar tudo que havia de novo em evidências. Então, nós contamos com a contribuição valiosa da professora Andrea Witzel, da Faculdade de Odontologia da USP, que é justamente responsável pela área de biossegurança hoje. A professora Desirê Cavalcante, da Universidade de Mogi das Cruzes, também contribuiu
com um conhecimento vastíssimo, a professora Fernanda Carrer, que hoje, junto ao professor Gilberto Pucca, eles ordenam o Observatório de Políticas Públicas em Saúde Bucal Ibero-Americano. Então, tem um conhecimento também bastante ampliado no olhar da biossegurança em toda a América Latina. Doutora Junto Maíra, ao Vitor... desculpa te interromper, é só porque eu acho que a sua câmera não está transmitindo, não está funcionando a sua câmera, mas a gente está te ouvindo e está vendo o conteúdo, mas talvez a sua câmera não está... Algumas pessoas estão falando que não estão vendo, de fato não está aparecendo. Ué, e ela está habilitada. Às vezes é uma questão de internet, daqui a pouco aparece, mas podemos seguir. Tudo bem, mas está aberta. Beleza. Tá bom? Bom, então, continuando a nossa apresentação, a professora Flávia Flório, que compõe junto com o professor Vitor Montali, que está aqui falando conosco hoje, justamente essa análise toda, e foram os que contribuíram ultimamente com a discussão de biossegurança. E nós temos que fazer um agradecimento especial ao professor Jairo Guimarães Júnior, professor aposentado hoje da Faculdade de Odontologia da USP, mas que construiu a vida dele em cima desse conhecimento. Antigamente, a gente falava que esses professores eram enciclopédias ambulantes, mas hoje a gente tem internets ambulantes. O professor Jairo é um desses. Ele compõe todo um conhecimento de biossegurança e trouxe uma riqueza para a nossa discussão incomparável. Aí vem o Nilden e o Dr. Hilson, que são de Campinas, trouxeram o olhar do profissional. Então, toda a discussão que nós compunhamos como professores, estudiosos e tudo, eles traziam a visão do consultório. Mas no consultório será possível fazer isso? Mas será que o nosso colega que trabalha sozinho, não trabalha a quatro mãos, como é que ele vai fazer a adequação desse meio, né? O Vitor está aqui para me deixar falando sobre essas coisas. Isso como é verdade. Foi interessante, né? Foi uma discussão riquíssima. Riquíssima, foi mesmo. Porque aí todo mundo replanejava e reanalisava. Não, peraí, então vamos pensar nessa condição desse nosso colega, como é que nós vamos poder contribuir com ele? E a ideia é sempre contribuição. A professora Sandra Crivello fez uma análise minuciosa do nosso documento. Hoje ela é uma das nossas referências em odontologia hospitalar, trabalhando no Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, atendendo o Covid positivo. E ela trouxe as suas histórias, todo o seu enfrentamento e também análises que contribuíram para a nossa construção. E o professor Vitor Montali, que está aqui com a gente, que vai trazer o seu olhar microbiológico para uma situação que é riquíssima, que é a nossa. Então, a primeira pergunta que eu já vou deixar você com respostas, né, para todo mundo que estiver aí, é a seguinte: a nossa profissão não foi inviabilizada. Todo mundo tem feito essa pergunta no WhatsApp para mim. Não foi, não é verdade, Vitor? A nossa profissão, ela é honrosa, ela é maravilhosa, ela continua a produzir sorriso, mesmo que seja escondido pela máscara, mas ela continua a fazer a sua parte, não é? Então, nós somos uma profissão, sim, de risco. A Faculdade Federal do Rio de Janeiro publicou um artigo há pouco falando que o risco do cirurgião dentista é altíssimo, é 100% de risco de ser contaminado. E por quê? Porque tem uma questão de proximidade entre o profissional e a pessoa que possa estar contaminada ali no ambiente, mas tem uma questão muito crítica, que é justamente a produção dos aerossóis. E para isso a gente compôs um conteúdo para conversar com vocês. Nós vamos falar do risco da infecção da equipe, as recomendações para o paciente a caminho da clínica, os cuidados com o ambiente e o fluxo nesse ambiente, e sobre os EPIs, os equipamentos de proteção individual, inclusive os equipamentos de proteção respiratória. Então, nós vamos ter um período de perguntas e respostas. E eu vou só introduzir para o Vitor já entrar na questão do aerossol. Quando nós produzimos, no nosso procedimento, um aerossol que é lançado ao ar, cheio de gotículas, essas gotículas são de tamanhos variados e elas, por causa do volume e da velocidade com que são produzidas, alcançam uma distância muito grande da área de produção.
isso faz com que todo o nosso ambiente ele fique contaminado. E aí nós precisamos ter cautelas, tanto com a proteção do profissional quanto da sua equipe, mas também do paciente e também o cuidado com todo esse ambiente que agora é um novo ambiente. Precisa ser cuidado, limpo, desinfetado, para que a gente possa fazer um ambiente de continuidade aos nossos atendimentos que não cause danos aos próximos pacientes. E para dar o pontapé inicial no Vitor, eu queria deixar a frase que lá no HIV a gente já tinha discutido muito, lá atrás, nos anos 80, que chegou-se a um momento de discussão dos epidemiologistas, que era o seguinte, olha... Acho que ela deu pontapé e caiu. Maine. Bom, então eu vou dar continuidade ao que a linha de raciocínio da professora Maine. O importante é que nós saibamos a diferença entre gotícula e aerossol. As gotículas, elas são até de 5 micrômetros para mais do que isso, enquanto que os aerossóis são partículas menores que essas. As gotículas a gente consegue, de certa forma, analisar contra a luz. Já o aerossol são micropartículas que são impossíveis de a gente visualizar. E elas ficam pairando no ar por horas. Então, esse é um risco que pode acontecer mesmo para o nosso consultório, para a nossa realidade clínica, e é um risco também para o profissional de saúde, para o profissional de odontologia principalmente, porque é um ambiente onde se gera muito aerossol. Então, pensando nisso, pensando nessas estratégias, pensando em como preparar o dentista para voltar para o seu consultório, nesse grupo se reuniu para tentar fazer um documento para estabelecer os critérios ou estabelecer um passo a passo de forma que ajudasse essa retomada. Então, eu acho que a Maine não consegue passar a apresentação dela, eu vou tentar compartilhar minha tela. Aí ela passou. Maine, você está aí? Tô! Desculpa te interromper, então. Imagina! É que caiu mesmo, deu um aviso de instabilidade de rede. Mas então... toca o barco. Então tá bom. Então, como nós, profissionais de saúde, somos profissionais de saúde, nós temos que entender que neste momento de pandemia, nós lidamos com saúde, nós temos que cuidar da nossa saúde e da saúde dos nossos pacientes, da nossa equipe. É da nossa responsabilidade. E por isso, nesse momento de pandemia, é de lei, é uma norma, é uma normativa do Ministério da Saúde, da Vigilância Sanitária, de vários órgãos federais, estaduais, de outras instituições também, que neste momento de atendimento nós vejamos o nosso paciente como um paciente que ele está infectado, entre aspas, para que todas as medidas de biossegurança sejam tomadas da melhor maneira possível, porque como nós sabemos, o vilão, o SARS-CoV-2, o vírus que causa a COVID-19, ele é altamente transmissível. A sua capacidade de transmissão é muito alta, mas, ao mesmo tempo, nós temos toda a ferramenta de barreira e de substâncias químicas que podem combater esse vírus envelopado. Neine, se você quiser fazer alguma observação nessa primeira parte. Não, tá perfeito, Vitor. É isso mesmo, a gente precisa ter a visão correta de quem é o nosso inimigo, né? Sim. Como ele se porta e como a gente já produziu algum conhecimento sobre ele, como eu faço agora com que esse volume de conhecimento possa agregar na nossa clínica diária. E eu estava falando, acho que cortou, sobre no passado, no HIV, a gente aprendeu uma máxima, que nós devemos considerar todas as pessoas como possíveis infectados, tanto profissionais quanto pacientes. E a partir disso, todos os cuidados são necessários, né? Então, sim, acho que é isso que te dava deixa, era a minha bola chutada. É a atenção padrão, a gente tem que ter esse cuidado. Até então, talvez na minha formação, talvez na formação de muitos dos colegas que estão participando desse webinar, talvez a biossegurança numa instituição ela era vista como uma situação necessária, mas como nós não, pelo menos nós não tínhamos passado por uma pandemia desta magnitude,
a gente talvez via a biossegurança como algo mais sacal, mais de não tanta importância, talvez mais de proforma ou de protocolo. Então, se a gente for pensar em biossegurança, para cuidar da nossa vida, para cuidar da nossa saúde, para cuidar da saúde dos nossos entes queridos. Por isso que eu vou bater nessa tecla, que é importante que nós façamos o uso adequado das barreiras de biossegurança, para que nós nos protejamos e podemos oferecer segurança também para os nossos pacientes. De lá para cá, então, não mudou muita coisa, só melhorou, talvez, só evoluiu alguns conceitos e evoluiu alguns conhecimentos, principalmente para essa pandemia especial, para esse agente etiológico novo, que até dezembro não existia na humanidade, que agora está dizimando milhares, infectou milhões de pessoas e está levando à morte milhares de pessoas no mundo todo. Tudo bem, mas do consultório odontológico, como que eu posso lidar agora que eu vou voltar para o consultório em breve, não sei quando exatamente, mas a máxima, neste período de pandemia, até que as situações se regularizem, o importante é que nós tenhamos essa consciência de atendimentos de urgência e emergência. Existem vários estados do Brasil, existem alguns municípios, até no estado de São Paulo, que têm criado algumas brechas e permitido que esses atendimentos eletivos, não eletivos, fossem feitos. Só que isso a gente está colocando a nossa saúde em risco, a nossa vida em risco. Por isso que é importante nós nos protegermos para que, como ainda não existe vacina para esse vírus, como ainda não tem um tratamento específico, efetivo para esse vírus, a gente precisa se proteger. Nós temos esse conhecimento, nós sabemos como que funciona a sua evolução, e a sua evolução ainda é tenebrosa, é preocupante. Então, pensando no consultório, o paciente chegou, o paciente entrou em contato com a secretária, entrou em contato com o dentista, e informando que teve uma fratura, que teve algum problema odontogênico que precisaria passar por atendimento. Não podemos falar, não vamos atender, está fechado, você está infectado. Se a gente seguir algumas barreiras ou seguir alguns passo a passo, isso a gente pode ter uma segurança para atender esse paciente. Por exemplo, que nem eu coloquei aqui, para não criar conflito de interesse, nós não temos nenhum conflito de interesse nessa atividade, a não ser passar conhecimento e ajudar os nossos colegas. Tem aqui o símbolo do Instagram, do WhatsApp e o símbolo do Telegram, que são ferramentas que hoje servem quase de secretária para nós no nosso dia a dia com os pacientes. Então, essa ferramenta é muito importante e que ela pode facilitar nessa pré-consulta, nessa etapa antes do paciente vir até o seu consultório. Como, por exemplo, algumas perguntas padrão você já pode orientar a sua equipe ou você pode você mesmo fazer. Perguntar se o paciente, qual que é o grau que ele pode aguardar ou não para essa urgência. Existem vários padrões da American Dental Association, até o CFO também liberou, o CROSP também liberou os protocolos, ou quando é urgência ou quando é emergência. Então é importante saber se isso se enquadra nesse momento. E também perguntar para esse paciente, então, se ele está sentindo sintoma ou alguma coisa ou não, se ele está sentindo dor ou não, se ele teve febre recentemente ou não, se ele está sentindo algum tipo de mal-estar ou não, se ele teve contato com alguém suspeito de Covid-19 ou que foi confirmado de Covid-19. Essas perguntas, elas vão vão deixar você e a sua equipe e o próprio paciente mais à vontade. Vitor, mas eu sei que na época do HIV, você perguntava se o paciente era HIV positivo e muitas vezes ele omitia essa informação. Sim, é fato isso. Isso também pode acontecer. Então, o paciente respondeu, confiando que ele falou verdade ou ele não foi tão verdadeiro assim. Esse paciente chega no seu consultório. Meina, acho que você pode passar o próximo slide, por favor. Então, esse paciente, ele chega no consultório. Você tem alguma observação para fazer, Meina? Não, perfeito. É isso mesmo, a gente tem que fazer esse contato prévio, saber o que está acontecendo e saber efetivar se é uma urgência ou se não, tendo todo o cuidado com respeito à manutenção da saúde do profissional e da nossa equipe, né? De todo mundo. Bom, então o paciente chegou na sua sala de espera, chegou na porta do seu consultório. É importante que a equipe esteja preparada para isso. Vitor, eu fui querer comprar um termômetro digital como esse da foto que a gente colocou aí na apresentação.
Só que é caríssimo. Antes ele era baratinho, agora, pela necessidade, isso ficou um preço exorbitante. Sim, de fato. Eu sei. É fundamental isso? É obrigatório isso? Tem que ter isso? Não, pessoal. Isso é não posso usar o termo perfumaria. Mas isso não é fundamental para que as barreiras de biossegurança sejam mantidas. Essa é uma segurança a mais que, se você tiver condição, se puder permitir o uso, é legal, mas não é isso que vai fazer a grande diferença. Existem outros termômetros que vendem na farmácia que são tão bons e eficientes quanto, só que vai ter um contato com o paciente, mas nada que você não faça uma desinfecção, você não resolva esse problema. Exato. É porque você está aparecendo na TV, e aí o pessoal gosta disso, acha bonito. É chique, né? Agrega valor, o pessoal da publicidade diria. Então, teve contato, está se sentindo indisposto, está com febre, teve contato com alguém que teve Covid ou suspeita de Covid, não é a hora desse paciente no nosso consultório, a não ser que seja um caso de emergência. E se esse caso, se você tiver que atender esse paciente que seja suspeito ou que esse paciente seja diagnosticado com Covid, seja assintomático ou não, porque a grande maioria das pessoas, principalmente dos grupos que não são de risco, eles têm sintomas brandos, você vai ter que atender esse paciente. Não é você vai ter que atender, mas você é apto para atender se você seguir as barreiras de biossegurança. Exato. Então, acho que agora pode passar mais um. Agora eu vou deixar E justamente, por exemplo, eu sou endodontista, sou professora de endodontia e de teleodontologia. Na endodontia, a gente atende muito caso de emergência. Bom, então eu vou parar de atender? Eu vou ficar amedrontado? Não. Eu vou atender e vou usar as barreiras adequadas para isso. E vou receber o meu paciente e já fazê-lo compreender que ele precisa ter cuidados para entrar o ambiente do consultório. Então, já na entrada da sala que você vai receber esse paciente, vai ter lá o seu capacho e ele vai estar coberto por um pano umedecido com hipoclorito de sódio, de preferência 1%, ou o lisoforme, que todo mundo está mais do que acostumado a utilizar. Esse pano precisa ser borrifado, mantido umedecido com essa solução o tempo todinho, e esse paciente tem que ser instruído a passar o solado do seu sapato neste pano. E ele pode ter o spray ali para que ele faça a acomodação a desinfecção desse solado do sapato antes de entrar à sala, que seria a sala nossa de primeiro atendimento ou de espera. Nessa sala não pode existir mais revista, jornal, brinquedo de criança, alimento, ele não pode ter nada dessas coisas. Se ele tiver, eles são vetores, são utilizados para enviar essas contaminações para outras pessoas, inclusive você e a sua equipe. Então, não pode ter mais nada disso. Essa sala de espera precisa ser adequadamente higienizada e também o seguinte, não pode haver espera de fato. Nós temos que trabalhar com horário marcado, esse paciente tem que ser instruído a não vir com acompanhante para não haver acúmulo de pessoas nessa sala, e isso não faça também uma utilização inadequada do espaço, em que você vai ficar muito próximo de pessoas. Então, esse paciente precisa ser instruído de tudo isso. Se tiver que vir de acompanhante, que seja um só. Venha com horário marcado. O acompanhante não entra na sala de atendimento, fica na sala fora. Todos eles têm que fazer desinfecção do calçado antes de entrar. E na sala, ele também não pode trazer bolsa, celular, objetos outros, aquilo mínimo que ele precisar utilizar naquele momento. Pode mandar, Vitor. E pode usar Propé? Você indica usar Propé, professora Mene? A senhora acha que essa é uma boa ferramenta de proteção de biossegurança? Essa eu plantei para você, hein? Tô vendo. Muito boa discussão. A gente teve uma discussão muito rica no nosso grupo falando sobre isso. O Propé ele foi criado para fazer uma barreira assim. Só que, na medida em que foi se utilizando, foi observado que no momento em que você coloca, você acaba tendo contato das mãos com a área do sapato que está contaminada, pode estar contaminada. E então não é legal você utilizar o Propé. Deixa o sapato lá e faça a descontaminação do jeito que a gente te contou.
É como se fosse o termômetro. É um detalhe a mais e que isso não faz diferença na cadeia de biossegurança. Se você utilizar um tapete ou o capacho com esse hipoclorito ou com quaternário de amônio, que é o lisoforme, são substâncias que elas já são efetivas para a degradação desse envelope do vírus. E assim Sim. você desativa esse vírus, né? Oi? Você quer? Não, acho que é isso, do Bom, cuidado que a gente tem que ter. O espaço entre as cadeiras, tentar espaço diminuir o entre as movimento possível. cadeiras. Orientação para a equipe também, além do profissional de saúde, da odontologia, além do dentista, a equipe também estar paramentada para esse momento, mas a gente vai falar de paramentação em seguida. Sim. Só para não esquecer, gente, olha, uma coisa que a gente precisa entender, urgência é aquilo que eu preciso fazer já, imediatamente. Não dá para deixar para depois. É a dor que não dá para deixar para mais tarde. A dor de endodontia, por isso que eu falei da endodontia, né? A dor de canal que não adianta você tomar nada, você precisa fazer agora. Emergência é aquilo que leva a risco da manutenção da vida. Então, para nós, é urgência. Os atendimentos de urgência, eles são aqueles que realmente não são evitáveis. Fraturou um dente, ou como o Vitor contou, teve um trauma, avulsão de dente, tem uma dor insuportável, que toda a característica de ser um tratamento endodôntico necessário, esses casos nós vamos ter que atender, não tem jeito, não tem saída. Então nós precisamos ter todo esse cuidado para proteger a nossa saúde do profissional. E como nós falamos de início, não inviabiliza a nossa profissão. Ela continua a ser a profissão maravilhosa que a gente escolheu e que vai devolver a esse paciente a sua habilidade mastigatória e a sua capacidade estética, né? Continuando na nossa sala de espera, esse paciente, Vitor, a gente vai fazer ele fazer um bochecho ali, vai entrar para o lavabo, lavar suas mãos, né? Sim. Então, por exemplo, em teoria ele veio contaminado do ambiente, ele pode ter se infectado lá fora. Limpou os sapatos, diminuiu a carga viral, ou a carga microbiana. Ele entrou então no lavabo, a nossa recomendação é que ele lave as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos, seguido, e pode utilizar ou não o álcool gel. O álcool gel, ele é um quê a mais, mas se só tiver água e sabão, já é de suficiente. Bom tamanho. Além disso, mesmo que o paciente tenha feito a higienização em casa, é interessante a gente sugerir, recomendar no nosso consultório, que o paciente escove os dentes e faça o uso de um antisséptico bucal. E qual antisséptico bucal é eficiente, professora Meine? Então, a gente pode utilizar a clorexidina 0,12%, que é recomendado pelos professores de periodontia, né? Ou peróxido que já tem no consultório, né? Já tem no Isso. consultório, isso é. De praxe, né? Ou um que tem se mostrado bastante eficiente pela literatura é o peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada a 10 volumes, só que diluído, viu, Vitor? Precisa contar para esse povo como é que a gente faz essa diluição para chegar a 1%. No guia vai sair isso, né, Meine? Vai! Então, ela tem que ter uma concentração de 1%, ela tem 10% de volume, então você tem que colocar em 3 partes esse volume para que fique na diluição adequada. Mas o passo a passo a gente vai explicando. Oi. Desculpa interromper, é só para dar um aviso aqui para o pessoal que está acompanhando, porque tem bastante gente acompanhando, já estamos com mais de 2.000 pessoas. Nossa! Só para avisar a todos que podem continuar enviando dúvidas, perguntas, tanto pelo bate-papo do Zoom, como pelo bate-papo do YouTube, que está transmitindo ao vivo agora, que depois da apresentação inicial, eu vou tentar passar as perguntas para que os nossos convidados respondam na medida do possível, respeitando a questão do tempo também, mas que, independente disso, todos aqueles que enviarem perguntas, nós mesmo depois do webinar, os convidados vão responder, e aí a gente encaminha as respostas. Então, só para todos saberem que haverá um momento aí de troca mais rápida aí entre perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Obrigada. Meine, acho que pode seguir, então, por favor. Pode. E no consultório? Qual é a nossa nova realidade no consultório?
No consultório é a área, o ambiente de fonte geradora de aerossol, e é uma área que realmente pode ser considerada uma área infectante. Por isso que é necessário que medidas de prevenção sejam tomadas. Essas medidas de prevenção vão desde a equipe paramentada adequadamente, até a superfície inanimada ser descontaminada, ser desinfetada adequadamente com soluções desinfetantes adequadas, e utilizando barreiras mecânicas, como o famoso Magipac ou o saquinho de chup-chup nos periféricos. Essas barreiras ou essa proteção, ela não vai proteger se um paciente infectado entre no consultório. Só que ela vai evitar a infecção cruzada, porque ela não é que ela vai dificultar a infecção cruzada, porque essa barreira ela vai ser removida, vai ser substituída por uma nova depois de uma nova desinfecção. Então, os conceitos de biossegurança que a gente aprendeu na época de faculdade, eles são atuais, eles são importantes de serem seguidos à risca, principalmente neste momento, como em teoria deveria ser sempre, só que a gente sabe que na realidade alguns profissionais, por N motivos, não seguem como deveria. Talvez nessa pandemia, se tem uma coisa boa que a gente pode considerar agora, é que nós somos profissionais de saúde e que deste momento, a partir de agora, nós também somos responsáveis por estabelecer segurança no nosso consultório, porque assim o paciente vai se sentir seguro em voltar aos atendimentos, desde que isso esteja bem claro, desde que isso esteja bem estipulado pela equipe, pelo dentista, para oferecer segurança também para a sua equipe, para os seus familiares, para os seus pacientes. Então, sem dúvida, ele vai entrar, vai ver você paramentado, dando para ele direções, olha, faça o bochecho aqui, lave sua mão desse jeito, prepara o paciente, coloca todo a paramentação adequada, você paramentado, não tem o que acontecer, você está seguro na sua saúde, resguardando e dando a ele a certeza de que ele também está num ambiente seguro. sim. Essa foto, a gente escolheu essa foto por um motivo importante. Normalmente, no consultório, na maioria dos consultórios, é uma sala onde tem o equipo e tem uma mesa onde é feita a entrevista, onde é feito o combinado, onde a conversa com o profissional de saúde e o paciente. Só que a gente vai ter que pensar em algumas estratégias, a partir de agora, para tentar diminuir essas superfícies de contato, essas superfícies que podem ser risco em potencial. Imagine se essa mesa tivesse um computador com um teclado e o aerossol gerado na cadeira fosse transferido, fosse voando até essa mesa onde tem esse computador, ou cheio de papéis, cheio de porta-retrato, e aí você coloca a sua mão ali. A gente já sabe que esse vírus ele tem uma alta resistência fora do ambiente. Os vírus, eles são estruturas, as estruturas virais são materiais genéticos que eles não têm capacidade de sobreviver fora do hospedeiro, fora da pessoa. Só que, por exemplo, se ele está numa saliva, se ele está no aerossol, numa gotícula, a gente faz com que o vírus ele consegue se manter por horas, se não dias. E isso é um grande risco, porque mesmo que você tenha tomado todos os cuidados de biossegurança e não fizer a desinfecção de toda a área e entre um paciente e outro, esperar um momento para que esse aerossol repouse sobre essa superfície e você faça essa desinfecção seguro, paramentado, você também vai estar tendo risco de se infectar. Sim, sem dúvida. Bom, você quer complementar alguma coisa, Meine? Queria colocar uma coisa que estão escrevendo aqui no WhatsApp sobre o paciente, né? Mas e o paciente, por exemplo, que ele tem barba? Porque no cabelo já tem trabalhos mostrando que ele dura muito tempo. E o nosso cabelo não é higienizado sempre, não é todo mundo que faz a higiene Eu lavo o meu diária. todo dia. Eu também, mas profissional de saúde, né, tem esse cuidado. Mas saiu uma normativa num hospital americano, um grande hospital americano, que foi dos seus profissionais tirarem barba ou deixarem bem, bem curtinha, né? E Sim, até um indicativo para que a gente falasse para o paciente isso, porque ele vai vir com barba pesada e tudo,
pode ser Eu acho que um isso problema. isso é bem delicado. Acho que nós, como profissionais de saúde, e principalmente nesse momento de pandemia, nós podemos sugerir que o paciente remova Exato. para a segurança, né? Só que Aham. não pode falar, só vou atender se você estiver sem barba. Mesma coisa Não. eu tô de barba hoje, mas quando eu voltar para as atividades clínicas lá na faculdade, eu vou ter que me desfazer da minha barba por uma questão de segurança para a função e para a segurança dos equipamentos de proteção individual que a gente vai falar daqui a pouquinho, né, Neine? Exato, Você está fazendo um exato. controle do tempo aí. O profissional vai ter que remover. O paciente a gente pode sugerir. Então, você vê, o papel nosso educacional é muito importante. Nós precisamos ter conhecimento desses fatores todos para que a gente possa traduzir isso para o paciente, dizer para Sim. ele que é um cuidado com a saúde dele também, né? Uhum. Com certeza, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acho que eu vou aproveitar para falar de EPI, porque eu acho que isso é uma dúvida que vários profissionais têm, que é esse momento. Então, eu vou aproveitar para falar bastante sobre Ótimo. esta parte, que é o que os colegas têm tido bastante dúvida, bastante dificuldade por não acharem os EPIs adequados, e o que tem, o que não pode, o que é seguro, o que não é, o que pode, o que tem que usar, o que pode deixar de lado. Equipamento de proteção individual, o EPI, como nós sabemos, ele serve para nos proteger individualmente, já está no próprio nome. Existe, então, a Anvisa estabelece os parâmetros do que é seguro. A Anvisa tem recomendado a gramatura do jaleco descartável ser de pelo menos 40, me corrija se eu estiver falando besteira, Mene, mas é de 40 para cima, que é considerado, então, essa propriedade impermeável, portanto, não passa líquido por esse tecido. Uhum. Eu sei que muitos colegas não estão achando esse jaleco. Uhum. Eu sei que existem várias alternativas que as pessoas estão criando, e o dentista, isso a gente tem que falar uma verdade, o dentista é um Highlander, que ele tem uma capacidade de criação e de adaptação e inovação que eu entendo que por vezes a intenção é boa, só que às vezes isso pode causar um maior risco para o profissional. Daqui a pouco eu uso isso como exemplo. Paramentação. Lembra aqueles jalecos lindos, bordados, botões dourados, né? Todo estilizado, né? Com corte lindo? Eles são lindos mesmo. Só que é um jaleco que ele tem que deixar agora lá no armário, para quando, se um dia tudo isso passar, a gente ter mais segurança, a gente poder retomar. Então, antes de falar de EPI, eu vou falar da nossa roupa. Como que é a roupa que o dentista e a sua equipe precisa estar paramentado? A roupa do dentista, ela tem que ser uma roupa que cubra, que tente expor menos o corpo possível, como se fosse já uma primeira barreira física, uma primeira barreira para evitar a entrada de gotículas, de aerossóis e, consequente, de micro-organismos. E a gente só está falando de Covid, só que a gente tem que pensar que existem outros agentes patógenos que nós somos expostos Sim, também e que a gente tem que se proteger para todos, de todos. inclusive nesse momento de pandemia, para esse vírus que ainda a gente não tem imunidade, não tem tratamento, Exato. enfim. Então, a roupa nossa é muito importante de saber qual usar. Uma roupa de tecido grosso, camisa comprida se for possível, porque é uma barreira a mais. As mulheres tentar não ficar expondo o colo do corpo. É colo que fala, né? Bonito? Colo. O colo. A saboneteira para algumas. Isso a gente se protege, então a roupa é importante de saber. Qual roupa cobrindo o corpo. Sapato. Meia grossa, sapato fechado, mesma coisa. Se possível, ter um sapato para usar só no ambiente de consultório e depois de cada uso, ou depois no fim do dia, fazer um processo de descontaminação desse sapato, paramentado. Depois disso, o paciente, o dentista e a equipe vão começar a se paramentar. Algumas instituições recomendam o uso, pode usar o jaleco de pano por baixo, só que isso pode ser talvez indicado para profissionais que estiverem, por exemplo, um dia com uma manga curta, então você vai aumentar essa barreira. Mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque esse jaleco ele tem que ser utilizado para uso único. Então, usou no dia, ele já tem que ser lavado. Não dá para ficar reutilizando esse jaleco de pano, porque é uma gotícula, é um aerossol que estaciona nele e já é um risco em potencial. Depois desse jaleco, com ou sem jaleco de pano por baixo, você vai cobrir com um jaleco descartável. Nesse momento de pandemia, é recomendado que se utilize sempre EPIs descartáveis. Utilizou, jogou fora. Porque
não é seguro, não é confiável. Pense que nós temos que cuidar da nossa saúde. Colocou e de manga jaleco. comprida, né, Vitor? De manga comprida, se puder, ainda com o feixe lá, ou com a abraçadeira, não sei como que fala bonitinho. Punho, punho. Isso, com o punho. Esses termos lindos aí, eu não sei. Então, depois do jaleco descartável, o profissional ele vai começar a se paramentar, né? Para começar, coloca o gorro, pode ser o gorro sanfonado, ele tem o material que ele é feito, ele também é impermeável. Aquele gorro lindo, bordadinho que você fez para sua clínica, você pode usar ele por baixo e por cima recobrir com o descartável. Esses jalecos e esses gorros são necessários e, se possível, trocar a cada paciente. Tá? Nesse momento, a recomendação é essa. Não é a recomendação do CRO, não é a recomendação de nós, professores, é uma recomendação da Anvisa. Tá? Mas a gente sabe também da falta dos equipamentos de proteção individual. Depois do gorro, aí vai chegar uma parte importante que eu sei que é um problema, mas é o que vai proteger a gente nesse momento de pandemia. É o respirador. O respirador, o termo adequado é respirador, não é máscara N95, não é máscara PFF2, é o respirador N95 ou o respirador PFF2. Esse equipamento, ele protege a gente contra aerossóis. Lembra? Então, menor de 5 micrômetros, ele nos protege. Esse equipamento, muito importante para a nossa segurança, foi o que a professora Mene disse, se o usuário estiver com barba, como é o meu caso, ela vai perder sua eficácia. Então, nessas situações, é importante que a equipe esteja orientada a remover pelos, maquiagem, cicatriz. Se tiver cicatriz, isso também pode interferir na sua vedação. E, Vitor, como eu sei que eu estou utilizando adequadamente esse respirador? É difícil de respirar. Ele incomoda, ele deixa marca, ele é chato, mas é a nossa segurança. Exato. Vitor, mas eu não estou achando para comprar, eu posso reutilizar? A normativa é a seguinte: é um equipamento descartável. É recomendado que se use por um único período, né? Por um único dia, usar um respirador. Só que a gente sabe que nós estamos enfrentando uma situação nunca antes vivida nesse século, né? Então, nós, do grupo de discussão, de grupo de trabalho do CROSP, junto com outros profissionais que a gente trabalha junto lá na faculdade, que são experts no assunto, fizemos uma recomendação de sobrepor o respirador com uma máscara cirúrgica. Essa máscara cirúrgica, ela vai servir como uma barreira de proteção contra gotículas. A máscara ela não protege para aerossol, mas ela protege para gotícula. E como a gente quer aumentar o tempo de uso do respirador, a partir da hora que esse respirador é umidificado, esse respirador tem algum tipo de problema, vamos dizer assim, ele tem que ser descartado, porque ele perde a sua eficácia. Então, o respirador a máscara sobrepondo o respirador é uma ferramenta importante que está à nossa disposição, que a gente consegue. E para cada paciente, essa máscara tem que ser descartada. Tá bom? Exato. Outro Essa é uma forma da gente ampliar a vida da N95. Perfeito, né? do respirador. Vamos ver se a gente consegue, com um monte de gente assistindo, a gente conseguir estimular a falar o termo adequado, que respirador é uma coisa, máscara é outra coisa. Tá? Máscara cirúrgica é outra coisa. Então, veja na foto dessa modelo, ela está utilizando um óculos que faz vedação na lateral. Em tempos de Covid, seria necessário, seria importante, seria seguro para a volta à rotina utilizar um tipo de óculos que faça a vedação. Vitor, mas qual pode ser? Se você não usar óculos de grau, se tiver um óculos de natação que seja transparente, pode ser utilizado. De outros esportes, de biossegurança ou até de esqui, eu já vi alguns profissionais utilizando. Por que esse excesso de zelo? Porque o vírus, ele tem uma filia, ele tem uma afinidade por invadir as vias aéreas e as vias oculares. Por isso que essa barreira vai ser uma barreira de proteção maior para que haja essa proteção. Em seguida,
então colocou o respirador, colocou a máscara, colocou o óculos de proteção com barreira lateral e, se possível, com vedamento, se for possível encontrar esse tipo de equipamento. O óculos de grau não substitui o óculos de proteção, tá? E outra coisa, a Ótimo. face shield, ou esse escudo facial em português, ele também não substitui o uso do óculos de proteção. O óculos de proteção é uma barreira importantíssima, principalmente para nós, dentistas. Ótimo. Utilizando E ele... Oi, Mene. Acho que caiu. E aí o Face Deve ter Shield... oscilado um pouco, Vitor, daqui a pouco ela volta. Obrigado, Thiago. E o Face Shield, ou até eu acho que caiu. Eu tô aí? Você está aqui ainda. Mas só tá me parecendo da agência, não tá aparecendo a câmera. Tá aparecendo a câmera aí? A apresentação dela caiu, mas tudo bem. Eu acho que foi isso que aconteceu. O Face Shield, pessoal, muitas pessoas estão vendo, eu estou vendo muitos amigos nas redes sociais, muitos profissionais utilizando a Face Shield, e é um equipamento para proteção da face. É uma proteção que é importante, mas não substitui os equipamentos de proteção individual que a gente já usa. Ela agrega, ele aumenta ainda mais essa barreira. E quem tem que usar esses equipamentos? Toda a equipe que tiver contato ou com aerossol, ou com gotículas, ou no ambiente de consultório. Eu chamo a atenção também no momento de desparamentação. Então, você fez o atendimento, você fez o procedimento, respeitou todas as barreiras de biossegurança, de equipamento de proteção individual, e também a sua cadeira, o seu equipe, o seu mocho, a sua superfície, você utilizou o Magipac, você fez uma barreira, utilizou, antes de colocar o Magipac, você tem que usar uma solução desinfetante, porque quem garante que não repousou algum micro-organismo lá e está instalado? A gente tem que sempre pensar... A gente fica um pouquinho neurótico, fica meio paranoico com isso, mas todo excesso, todo cuidado para garantir uma segurança, principalmente para você, para a sua equipe e para os seus pacientes. Dessa forma, é importante fazer essa desinfecção dos materiais, das superfícies, e em seguida recobrir essas estruturas com barreiras, como, por exemplo, utilizando o Magipac ou usando o saquinho de chup-chup para alta, para baixa rotação. Mas o que eu quero chamar a atenção é no momento de desparamentar, do momento de entre um paciente e outro. Quanto tempo tem que esperar, professora Mene? Oi. Então, ótimo. Eu só queria fazer um adendo com respeito ao Face Shield, que alguns, eles são abertos na parte de cima. E a gente tem que lembrar que spray não respeita nada. Spray o ar. Então, se aquilo for aberto na parte de cima, ele vai repousar ali dentro também. Por isso, a importância do que você falou do óculos de vedação. Sim. É ótimo a gente saber disso, né? Para a gente escolher o melhor EPI possível. Então, quanto tempo a gente leva para marcar o outro paciente? Quando a gente tem um ambiente ventilado, janela aberta, porta aberta, em 15 minutos, o professor Vitor, a professora Flávia levantaram uma das referências para nós, muito importante. Nós temos 18 referências no nosso manual, que sai a semana que vem. Você vai ter isso em mãos para ver tudo isso que você está ouvindo aqui. Eles levantaram uma referência bastante importante, que foi revisada o ano passado, e fala o seguinte: eu tenho a ventilação, ar circulando, em 15 minutos eu posso entrar para fazer a limpeza, porque esse spray já assentou e a dispersão levou aquilo que tinha que levar embora. Então, quando você entra, você pode fazer toda a limpeza dessas superfícies, desde que você esteja paramentado. Quem vai fazer a limpeza tem que estar todinho paramentado. E aí faz limpeza, sempre começando pela área menos contaminada, ou seja, mais distante da central que produziu o spray até aquela mais próxima. Perfeito. Eu acho que o nosso tempo está quase estourando, a gente tem as perguntinhas agora, né? Você não quer entrar na desparamentação? Eu ia falar da desparamentação, mas eu fiquei preocupado com o tempo. Para desparamentação, é importante estar com uma luva de procedimento, paramentado, então com jaleco descartável, com respirador, com um óculos de proteção, pode estar com a Face Shield, desde que você, utilizando essa situação, e aí fazer esse processo de
do menos contaminado para a região mais contaminada, fazer essa descontaminação, recolhendo esses materiais, essas barreiras e descartando essas barreiras, e depois, no momento que você vai se desparamentar, você primeiro tira a face shield, e isso você vai fazer fora do ambiente crítico, que é dentro do consultório. Esse processo de desparamentação é importante que você faça, se possível, em outro ambiente, porque se você tira o respirador nesse ambiente, em teoria, contaminado, você pode se contaminar nesse momento. Então, o que eu também que eu gostaria de levantar uma atenção para isso, para que tome cuidado também no momento de desparamentar, porque a literatura mostra que são nesses momentos que acontecem os acidentes pérfuro-cortantes, e isso também acontece para a infecção dessas doenças pandêmicas. Foi provado que foi a causa da maior número de mortes entre os profissionais de saúde ao longo do mundo todinho, né? Ao redor do mundo todo. Legal. Bom, Tiago, nós temos muita pergunta aí? Temos. Vamos começar a interagir, então, com as perguntas que a gente está recebendo aqui. Antes de começar a passar as perguntas para os nossos convidados, eu gostaria de fazer um lembrete a todo o pessoal que está participando aqui, os profissionais da odontologia, que fiquem atentos ao site crosp.org.br, que é o site oficial do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Desde o início da pandemia, o CROSP vem publicando no seu site, crosp.org.br, conteúdos de fontes oficiais, Ministério da Saúde, Anvisa, Vigilância Sanitária, em relação a diversos temas pertinentes à atuação odontológica. Então, para todo o pessoal que está tanto pelo Zoom como pelo YouTube enviando dúvidas sobre legislação, atendimentos seletivos, emergência, urgência, todos esses conteúdos estão no site do CROSP. A equipe de comunicação está fazendo, inclusive, uma força-tarefa com conteúdo sempre atualizados. Então, é importante que vocês sempre consultem a fonte segura, né, nesse momento de muitas notícias sendo vinculadas a todo dia e de muitas dúvidas. Sim. Então, dito isso, vou tentar equilibrar as dúvidas tanto do pessoal que está acompanhando pelo YouTube como o pessoal que está acompanhando pelo Zoom, né? A Luciana Faria está no YouTube acompanhando a gente e pergunta para os convidados se existe um protocolo mais adequado para secar o instrumental, que não seja toalha de papel. Secar esse instrumental após lavado, antes de ser embalado para autoclavar. Existe algum protocolo nesse sentido? A recomendação, eu vou responder essa, tá? A recomendação é o uso do papel mesmo. Não existe outro material que não seja, mesmo porque isso pode ser um fator de risco se você usar uma toalha ou outra substância. Existem soluções secantes, existem como se fosse, já vi isso fora, como se fosse um vento sob pressão, que lá na nossa faculdade, por sinal, a gente tem esse tipo de sistema para secagem de material. Mas isso tem que ter compressor potente para tal. A secagem já é suficiente com o papel. E o papel é descartado, né? Descartado, então, isso tem assim que risco menor, porque se você vai usar qualquer coisa quente que possa gerar mais spray, não é interessante. Sim. Tem gente, eu já vi usando no secador de cabelo, mas aí você gera mais gotícula, mas, né? ao mesmo tempo, assim, isso eu não vejo como problema, porque esse material, ele sofreu um processo de desinfecção, ele sofreu um processo de lavagem com substâncias adstringentes, substâncias que desorganizam o vírus. Então, né, enfim, acho que é outro ponto. Outra dúvida também, pessoal, essa foi enviada pela Larissa Bolonha, que está acompanhando a gente pelo Zoom, em relação às roupas e mesmo aos EPIs. Essa dúvida dela também se repetiu entre outros participantes. Não é recomendado o uso de ar-condicionado, mas nós vivemos num país tropical. Como fazer? Essa é crítica. Mene, você responde essa ou quer que eu responda? Pode responder. Bom, hoje eu estava discutindo sobre isso, você fala agora. Esse é um tema crítico mesmo do ar-condicionado. Algumas salas comerciais não têm a janela para ventilação. O recomendado, se for possível, não ligar o ar-condicionado é o mais indicado nesse momento.
Por quê? Porque o vírus, ele pode ficar no aerossol, ele pode entrar nessa maquinaria e você fez todo esse processo de desinfecção lindo e formoso, né? Antes, durante e depois, você esperou 1 hora cada paciente, fez tudo certinho. Só que se você liga o ar-condicionado, ele, nas suas bobinas tem umidade, esse vírus ele consegue ficar, em teoria, armazenado nesse equipamento. E por isso que é contraindicado, mas a gente sabe das realidades, existem hoje vários filtros, existem equipamentos que têm luz UV, que também desativa ou desorganiza essa capacidade do vírus. Então, existem outras estratégias que o ar-condicionado pode ser utilizado em ambiente odontológico, ambiente de saúde. A gente tem que tomar cuidado, verificar realmente se o nosso aparelho de ar-condicionado, qual a capacidade dele filtrante, qual a capacidade de renovação do ar daquele Sim. ambiente, né? E se está ajustado com o que é recomendado pela vigilância sanitária. Tanto é que agora algumas escolas estão fazendo análise de seus espaços de atendimento, porque efetivamente elas têm ar-condicionado, não tem janelas, né? Então, a gente não tem essa renovação do ar naquele ambiente. É uma nova fase que a odontologia vai passar e vai sair super bem dessa, sem dúvida. Nós temos uma noção muito grande de biossegurança. E agora a gente vai aplicar esses conceitos no nosso dia a dia, sem dúvida. Todos somos mais fortes juntos. Uma outra questão recorrente, Dr. Vitor e Dra. Mene, tanto no Zoom como no YouTube, as pessoas estão perguntando sobre a equipe de atendimento, né? Recepcionista, secretária, em relação à paramentação. Que tipo de orientação vocês podem dar para os profissionais? Essa paramentação ela é importante desde que o funcionário, a equipe, tenha contato com o ambiente crítico. Se ele tem contato, se ele entra no ambiente de consultório, que isso é inevitável, né? Todos entram em algum momento nessa sala, no atendimento. Então, é recomendado que a equipe também esteja paramentada, para evitar riscos e para evitar infecções cruzadas também. E imagina a dor de cabeça que daria se alguém da sua equipe se infectasse porque você não disponibilizou, por exemplo, os equipamentos de proteção individual. Isso aí seria bem sério, né? Exato. E até E provar que hoje, foi ou não no consultório também, né? Então, e hoje a gente já sabe, nós não vamos cumprimentar com a mão e nem dar beijinho em rosto, que é bem de Brasil, né? Alguns países da Europa tiveram contenção da contaminação justamente porque eles... Eu acho que caiu, mas eu complementando ela, realmente essa é a situação, que alguns comportamentos sociais nossos, a gente vai ter que fazer essas mudanças para a nossa saúde e para a saúde de outra pessoa. De pessoas mais frias ou mais distantes. E nós somos um povo muito caloroso. Exato, caiu, né? Caiu, tá, você viu que eu vou te complementando. Não, foi ótimo, é isso mesmo, porque a atendente precisa ser instruída, olha, não dê a mão, não receba o celular do paciente, tem muito paciente que vem com o celular na mão, toma, não vai receber, ele vai ter que colocar isso dentro de um saquinho que vai ser descartado depois, se ele quiser entrar para dentro da sala de atendimento, vai precisar ser assim, né? E depois ele tira esse celular dentro do saquinho e descarta esse saquinho lá fora da sala de atendimento. Uma coisa que a gente não falou, Victor, é a paramentação do paciente. Sim, é verdade. A paramentação do paciente é o gorro descartável, é o óculos de proteção que tem que ser descontaminado a cada uso, se possível utilizar é tudo descartável. Agora a nova é tudo descartável porque isso é um problema. Aquele babador de plástico grosso que depois passa o álcool, ele não... Quem garante que o álcool vai ser eficiente para diminuir essa carga viral e se você passou e friccionou direito? O álcool, só uma dica, pessoal, o álcool ele é muito eficiente desde que ele seja friccionado, utilizado na superfície para desinfecção por 3 vezes. Então, se você passa só uma vez e faz a fricção apenas uma vez, talvez você esteja fixando essa sujidade na superfície. Para que ele seja efetivo, se você quiser usar o álcool como um agente desinfectante, você necessita, por bom senso e por cuidado e por normas técnicas, fazer o uso por 3 vezes. Borrifa 3 vezes e desinfeta nessa ordem. 3 vezes. Vitor,
E, Oi. Mene, uma outra questão que tem surgido também bastante aqui é sobre luzes ultravioleta. Os participantes estão indagando aqui se há algum estudo científico já nesse sentido, algo que vocês possam afirmar nesse momento. Tiago, existe evidência científica da luz UV, só que eu quero chamar atenção muito importante, porque eu vejo um sites de venda online, até chamariz em algumas redes sociais, para que a gente adquira um equipamento que é pequenininho, assim, desse tamanho, que custa 200 e poucos reais, e que eles garantem a degradação dos micro-organismos e garante a segurança no ambiente. Infelizmente, isso daí ela tem a potência de um abajur, a lâmpada dela é de 60 watts, ela não tem uma ação germicida, ela não tem uma ação que consiga destruir e desorganizar esses micro-organismos ao ponto de esterilizar. A definição de esterilizar é você tirar qualquer substância ou qualquer micro-organismo vivo, então você acaba com qualquer tipo de vida num processo de esterilização. E, infelizmente, se fosse tão simples assim, seria muito bom para nós, mas ainda muitas pesquisas são feitas, existem sim a Philips, eles produzem lâmpadas de UV que é utilizada em hospital e ela tem sim essa eficiência, é comprovado cientificamente, mas é um sistema de biossegurança específico de ambiente hospitalar e quem sabe ainda não vi aqui no Brasil para vender. Mas existe sim evidência, mas não essa evidência que todo mundo quer dessa mágica da luzinha azul, infelizmente. É isso mesmo. Não, saiu um monte de gente. Isso é um cuidado que a gente precisa ter também, pessoal. Não sair comprando tudo que se oferece em internet, em rede social. Tem um lá que anuncia toda hora. Não, é raio V, olha o consultório odontológico e tal. Nós precisamos ter esse cuidado. Precisamos saber o que é efetivamente comprovado cientificamente falando e aquilo que é cabível, né? As soluções desinfetantes, elas têm uma ação já comprovada na superfície viral, que fazem a função, mas você tem que tomar os cuidados, utilizar o equipamento de proteção individual para que você possa fazer esse processo de desinfecção adequada. Exato. Outra questão que também aparece muito, viraram para mim, Vitor, assim, não, mas olha só, vocês usam álcool 70, eu uso um melhor, 98. Isso é questão de prova para os meus alunos de graduação da Não microbiologia do é? primeiro ano. Não é? Infelizmente, o 98 ele não tem essa eficiência germicida, porque a água que tem nos 30% do álcool, a nossa membrana celular e a membrana dos materiais biológicos, elas têm na sua formulação, na sua estrutura, a água. Então, para que a solução desinfetante tenha essa ação adequada, é importante que tenha essa proporção de água também. Ao mesmo tempo que se você usar um álcool de 40%, ele não vai ser tão eficiente como o de 70%. Exato. Olha, uma outra questão também que tem surgido aqui, se vocês puderem comentar, o pessoal está pedindo para fazer um resumo sobre desparamentação, quais que seriam as orientações. A Cristiane, por exemplo, pergunta se as roupas utilizadas no consultório, por exemplo, podem ser levadas para lavar em casa. Então, tenho muitas dúvidas nesse sentido aí do pós. O Dr. Jairo, que é a mente muito pensante, vive a vida falando de biossegurança, numa das nossas discussões, eu achei fantástico que ele falou, que ele sempre falou isso e que nunca levaram tanto a sério o que ele disse, mas e que hoje eu acho de gênero, número e grau de importância. Se fosse possível ter no consultório, no ambiente odontológico do seu consultório, um chuveiro, seria fantástico. Então, você tiraria aquela roupa, colocaria aquela roupa para lavar numa máquina de lavar do consultório e tomaria um banho no consultório para depois ir com mais segurança para sua casa. Esse seria o ideal Master Plus. Mas a roupa, a gente tem que tomar cuidado. Utilizou as barreiras de biossegurança, legal, desparamentou, descartou esse material. A minha roupa, que eu estou com a roupa do corpo, vou chegar em casa, parece louco, aqui em casa a gente faz isso. Já pega a roupa, já vai para a máquina de lavar e depois já vai para o banho direto. Porque fica impregnado no cabelo, pode ficar impregnado no cabelo, pode ficar impregnado na nossa roupa. Então, se você ama a sua família, se você ama os seus entes queridos, não entre com sua roupa de consultório ou vá passear ou vá em algum lugar. Atendeu? Vai para casa, tira a roupa, toma esse banho, põe a roupa para lavar para que não haja risco para sua família e para você.
Exato. E mesmo nos hospitais agora, porque nós estamos tendo hospitais que estão precisando de mais corpo clínico, né? Mais profissionais para atendimento. E às vezes as salas de desparamentação estão super ocupadas. Então, alguns desses enfermeiros e técnicos estão indo para casa, chegando em casa e entrando para o chuveiro para depois fazer as suas coisas dentro da sua casa, né? Sim. Então, é aquilo. A gente precisa fazer uma ponderação. Existe a possibilidade, o que o Vitor falou da fala do professor Jairo. Puxa, quem me dera fosse assim. Mas não havendo, vamos fazer o cuidado adequado dentro do que a gente tem, né? Perfeito, perfeito. Outra questão também, se vocês puderem retomar rapidinho, porque tem muita gente que entra às vezes com a apresentação em andamento, sobre a melhor substância para bochecho, clorexidina, peróxido de hidrogênio. Qual que é a orientação? Independente da substância antisséptica então para seres, para organismo vivo, independente de ser clorexidina ou peróxido de hidrogênio, ambos têm comprovação científica que é eficiente para degradar o envelope do vírus. Tá? Então, independente de qual substância, o que se sabe até agora, no momento, é que elas são super eficientes. Pessoal, o nosso e-mail está aí, se vocês quiserem também tiver dúvida, vai ser um prazer. Eu já recebi, eu estou falando isso porque eu acabei de receber o e-mail de alguma colega que me mandou alguma dúvida, então pode mandar. Só para aproveitar também, nós lançamos esses dias na nossa instituição um e-book sobre equipamento de proteção respiratória, que ficou bem legal também, e a gente fez com carinho para os profissionais. Então, podem baixar, é gratuito. Na minha página no Instagram tem lá também o link para download, tem na página da faculdade, que eu sou docente. Então, são materiais que são gerados, além dos materiais pelo conselho, mas que são fundamentais e são importantes, pensando sempre na segurança do cirurgião dentista. Essa acho que é a nossa missão como formador de opinião, como professor da área. Pensando na segurança da nossa equipe. Lembrando que o nosso manual do CRO sai na semana que vem, também como o Thiago falou, você pode baixar na página, ter com você, certificar toda essa sequência de desparamentação que a gente conversou, Sim. tira a luva, depois tira a viseira, os cuidados no momento de você remover, tira gorro, tira avental descartável, remove respirador pelo elástico, óculos de proteção, tudo isso vai estar descrito adequadamente ali, você tem as referências, tem tudo direitinho. Ficou lindo, gente. Aguardem, aguardem, porque ficou um material muito rico e foi feito com muito carinho. Essa equipe trabalhou demais para oferecer o que havia com maior evidência científica para a segurança dos profissionais. Espero que vocês gostem. Devido ao tempo, pessoal, eu vou fazer então só mais 2 perguntas, só agradecer a disponibilidade dos nossos convidados, até que a gente já está ultrapassando. Aquelas que estão sendo bem recorrentes, então acho que é interessante informar o pessoal. Uma dúvida é sobre o tempo ideal entre os atendimentos de cada paciente. Qual que é a orientação de vocês entre um paciente e outro? Eu acho que essa resposta é a resposta do milhão, professora Mendes. A senhora é milionária? A gente conversou na hora da apresentação, né? Sim. Eu falei que foi uma das últimas referências que a gente colocou. A professora Flávia fez um ajuste junto ao Vitor, e a gente tem uma referência do ano passado e que justamente mostra que em 15 minutos de renovação do ar, então você tem que estar com portas e janelas todas abertas, escancaradas, portas e janelas. Então, 15 minutos, esse ar circulou, renovou. O que acontece? Deu 15 minutos, você pode entrar e fazer a limpeza. Maravilha. Uma última também que tem surgido aqui é sobre se há algo no sentido da utilização de ozônio para a limpeza dos ambientes, higienização. O ozônio, ele tem na forma de gás e na forma de líquido, né, Tiago? Então, o ozônio, para falar bem a verdade, a gente não achou referências que citassem a sua eficiência como agente desinfetante propriamente dito. Eu sei que existe muita gente que utiliza, que faz o uso desse agente, dessa solução,
só que os guidelines ainda nem citam o ozônio como uma ferramenta. Então, é muito arriscado, talvez, a gente recomendar algo sem evidência científica ainda. Um trabalho que saiu da UFSCar, saiu assim, junto com o manual, né? Eles construíram uma câmara de ozônio para esterilização da N95, do Sim, respirador. que Isso é fantástico, mas isso também é é a para ambiente vácuo, hospitalar. é um outro ambiente, é uma outra Outro situação. ambiente. Você conseguiria esterilizar uma grande quantidade de respiradores, devolver isso para o profissional mais rápido, e ele poderia utilizar desde que não houvesse dano ao respirador, né? Mas Sim. é o que a gente tem para o momento de publicação. Vou aproveitar agora, Ciência então, de fato. Certo, vou aproveitar então para fazer a última pergunta, mas antes eu vou pedir a todos que estão acompanhando pelo Zoom que participem da enquete que a gente colocou aqui para a gente ter um retorno, né, um feedback de vocês, se foi útil, se foi um encontro bacana para que o CROSP faça mais esse tipo. A enquete está disponível para vocês votarem, são duas perguntinhas aí bem simples. E aí eu aproveito para a pergunta final aqui para os nossos convidados e para também já pedir para que deixem as considerações finais, uma orientação sobre espaços com mais de um consultório, né, consultórios compartilhados, esse tipo de coisa. Teria alguma orientação nesse sentido, sobre distância, sobre como agir nesses casos? Essa é outra pergunta do milênio. Deixei as difíceis para o final. Você é amigo, hein, Thiago? Você Tem uma responde mesmo. questão que está sendo discutido, Thiago, isso. Nós vamos ter que repensar os espaços mesmo, em função da projeção de spray, de aerossol no momento do atendimento. Nós vamos ter que respeitar distâncias padrão entre um atendimento e outro. Nós vamos ter que repensar a entrada de profissional, por exemplo, consultório compartilhado. Às vezes você tem um técnico fazendo atendimento num consultório e o profissional está no outro e vai vir para esse. Ele tem que se desparamentar e paramentar-se de novo, né? Então, eu acho que mais sério do que ambiente, espaço, distância desses consultórios é a paramentação e o cuidado com o profissional. Nós precisamos ter em mente que o cuidado com a gente, com a nossa saúde, é importantíssimo. Nós precisamos nos paramentar adequadamente e trabalhar a desparamentação adequada também, para que a gente não se contamine nesses momentos. Sem dúvida. Muito bom. Né? Então, está sendo muito pensado nas escolas, porque nós temos ambulatórios, e os ambulatórios são abertos. Esses são mais críticos ainda. Nós não temos separação dos atendimentos, entre as cadeiras de atendimento, né? Então, isso vai ser tudo repensado agora. É verdade. Novas práticas desafios. de agora em diante. Novas práticas. Eu vou deixar, então, só comunicar a todos novamente que aqueles que conhecem colegas que não tiveram a oportunidade de acompanhar essa apresentação ao vivo, tanto pelo Zoom como pelo YouTube, o conteúdo completo vai ser disponibilizado no canal do YouTube do CROSP, apresentação na íntegra. Reforço o lembrete para consultarem o site oficial do Conselho, crosp.org.br, para verificarem conteúdos oficiais de Ministério da Saúde, de Vigilância Sanitária, e também ficarem a par das ações que o CROSP está tomando dentro daquilo que é possível para a proteção dos profissionais, tanto em âmbitos sanitários como econômicos. Então, novamente, obrigado aos participantes e deixo aí uma palavra final, Dr. Vitor, doutora Meine, para se despedirem. Primeiras damas. Eu quero agradecer. Eu quero agradecer muito a participação de vocês. Como o Vitor falou, foi uma alegria muito grande poder participar desse grupo. As discussões foram riquíssimas. O CRO faz um agradecimento especial ao professor Jairo Guimarães Júnior, que foi uma pessoa bárbara na condução de todo o trabalho, para que a gente pudesse chegar aqui e ter um manual consistente, muito bem desenhado, super elogiado pela plenária do Conselho. Então, agradeço e queria deixar uma última palavra do Dr. Rielson, também, que trabalhou com a gente, Dr. Hilson,
que falou o seguinte, que é para a gente não esquecer. A Madre Teresa de Calcutá fazia as visitas de lares e de pessoas adoentadas, e ela pegava as crianças no colo e tudo, e numa certa ocasião um jornalista perguntou para ela, mas você pega nessas feridas? Ai, cortou, Meine. Meine, parou nas feridas. Meine, acho que caiu. Se eu soubesse a frase, eu continuaria. Acho que ela volta. Vai lá, Vitor. Bom, Né, então, dessas pessoas Meine, doentes, você não caiu fica nas doente? feridas. Ela voltou? É, Voltou? você caiu nas Voltou feridas. agora? Voltou, Nas agora eu tô feridas. te ouvindo. Então, ela virou e falou para que o repórter falou, mas você pega essas feridas e não fica doente? Como é isso? Ela falou, isso aqui é simples, água, sabão e amor. Lavar a mão faz muita diferença. Não colocar na boca, é verdade. Bonita a mensagem final. Eu também só tenho a agradecer essa oportunidade brilhante para poder contribuir, nós da área básica, nesses momentos, pelo menos foi essa primeira vez que teve essa oportunidade de poder contribuir nessa força-tarefa, e foi uma experiência gigantesca que eu vou levar para a vida. Eu agradeço ao CRO, agradeço aos conselheiros, agradeço por terem confiado em mim, por terem confiado na minha experiência de microbiologista, de professor nessa disciplina, para falar, para poder ajudar e contribuir. Então, só tenho que agradecer muito essa oportunidade, eu estou à disposição, e tanto por e-mail, pode me mandar mensagem, para poder contribuir, sempre que for necessário. E que dia que vai sair o guia, Meine? Sai na segunda-feira, dia 4, está previsto, ou nessa semana ainda já sai para a rua. Olha que maravilha. Espero que vocês baixar. gostem. Vão gostar, certamente. A gente gostou muito, né, Vitor? Nossa, bom, deu um trabalhão. É verdade. Muito obrigado, doutora Meine, doutor Vitor. Obrigada, Thiago. Obrigado, Thiago. Minutos aí de conteúdo, de debate, muito interessante. Reforço a todos participantes que verifiquem não só o site do CROSP, crosp.org.br, como as redes sociais do CROSP, Facebook do CROSP e Instagram, para ficarem sempre atentos, inclusive porque novos webinars neste formato vão ser realizados, e aí vocês vão ficar sabendo das datas e horários certinho. Então, muito obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, Obrigada, até logo. Thiago. Obrigado, Thiago. Tchau.